Quando Max Verstappen vai se tornar campeão mundial de forma legítima? É isso que muita gente está falando que Verstappen não conseguiu fazer. E nenhuma vez em sua carreira foi consagrado campeão mundial sem que houvesse alguma trapaça envolvendo o seu nome. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Após o GP de Las Vegas de Fórmula 1, onde Max Verstappen conseguiu uma quinta posição, se sagrando campeão mundial da categoria, muita gente ao redor do Brasil e ao redor do mundo tem falado que o piloto holandês não merecia o título de tetra e que, na verdade, é o tetracampeão mundial mais medíocre da história da Fórmula 1. Muitos deles chegam a dizer que houve ajuda da FIA, outros falam que eram trapaças vindas da Red Bull e outros dizem que ele não merece nem mesmo esse título de tetracampeão mundial. Isso deveria ser retirado de Verstappen por conta de um histórico questionável do piloto da Red Bull. Agora, será que isso é mesmo verdade? Vamos destrinchar os principais argumentos de todos os anos em que Max Verstappen se sagrou campeão e entender se o piloto holandês realmente não merece esse título de tetracampeão mundial. Vamos começar de trás para frente, de 2024 até 2021. Iniciando por esse ano, o ano atual da Fórmula 1, em que ele se tornou campeão ontem mesmo. O que aconteceu exatamente? Vamos falando do início do ano. A Red Bull estava tendo um desempenho excepcional e Max Verstappen, nas primeiras 10 corridas do ano, venceu 7, realmente se distanciando e muito do segundo lugar. Entretanto, a partir principalmente do GP de Miami, o RB20 começou a ter sérios problemas de desempenho. Muitos dizem que o carro era mal nascido, enquanto outros chegam a falar que a Red Bull sim estava utilizando algum componente ilegal que levou a FIA, assim como fez com a Ferrari em 2019, a fazer uma negociação com a Red Bull, o que fez com que a equipe retirasse esse componente legal e perdesse muito desempenho dentro das pistas. Eu sei que muita gente não sabe exatamente disso, mas sim, existem sérios rumores que falam sobre isso e isso não é apenas uma especulação, é algo que realmente pode ter acontecido na Fórmula 1. Mas voltando ao assunto do tetracampeonato do piloto holandês. Após isso, a Red Bull perdeu muito desempenho e começou a muitas vezes ser a terceira ou quarta força dentro do grid das corridas. Verstappen fez o que pôde para se manter nos pontos e, claro, com as melhores posições sem que tivesse nenhuma perda com relação a acidentes e principalmente atrapalhando seu principal rival no campeonato, que era até o dia de ontem, Lando Norris. Nesse meio tempo, a Red Bull também foi acusada de utilizar outros componentes ilegais, como o próprio assoalho com babador frontal que muitos falavam que poderia ser alterado em regime de parque fechado, algo que era proibido pela FIA e pelo regulamento da Fórmula 1. A Red Bull chegou inclusive a retirar essa ferramenta, dizendo que sim, eles tinham no carro. Mas após sérias investigações da federação, a FIA constatou que não houve nenhuma irregularidade no RB20 da Red Bull. Ou seja, apesar de que havia essa ferramenta, eles não chegaram a utilizá-la. E isso sem contar que muitos falam que a FIA chegou a passar pano para o piloto holandês em muitos momentos em que ele tomava atitudes dentro da pista que poderiam ser punidas, mas que não eram. E na verdade, os seus principais rivais que acabavam sendo punidos em diversas circunstâncias. E falando sobre esse ano especificamente, começando lá do início, daquela questão mais polêmica, dos rumores de que havia algo ilegal e que houveram negociações. Essa questão pode realmente ter acontecido, mas é importante a gente se lembrar que isso já aconteceu em vários outros momentos da Fórmula 1, não a questão de negociar com equipes, mas sim da constatação que haviam trapaças e que vários pilotos se tornaram campeões dessa forma. Até porque a Fórmula 1 é um esporte extremamente competitivo e que conta com esse tipo de coisa, infelizmente. Vale lembrar, por exemplo, do próprio Lewis Hamilton, que utilizava uma Mercedes que tinha a capacidade de aquecer a parte dos freios, o que aquecia as rodas e aumentava a calibragem dos pneus. Isso fazia com que no momento da averiguação da FIA de quanto que tinha de libra em cada pneu, a Mercedes tivesse uma vantagem gigantesca. Quem não se lembra disso? E isso era realmente ilegal também. Quando a gente fala sobre o babador dianteiro,
a gente percebe que, segundo as investigações, não houve nenhum tipo de fraude. Então, nesse caso, não há nada o que se discutir, né? Pode ser que tenha acontecido? Sim, mas a FIA pelo menos não pegou. E quando a gente fala sobre a FIA passar pano para Verstappen em 2024, a gente sabe que isso é uma verdade em alguns casos e é uma mentira em outros. O grande problema é que a Federação Internacional do Automobilismo hoje é uma vergonha para o esporte e não pune devidamente quem merece ser punido e muitas vezes pune quem não merece ser punido. E isso acontece com Max Verstappen, tanto ele como agressor, como também como vítima. O problema de verdade não é em Max Verstappen ou em um complô para favorecer o piloto holandês. Na verdade, é apenas um problema muito grande da federação, da aplicação de punições e às vezes até mesmo de algum tipo de trapaça que existe para favorecer qualquer equipe que seja Red Bull, McLaren e até mesmo o próprio Fernando Alonso. Aparentemente já teve a tendência de tentarem beneficiá-lo em algumas corridas por questões políticas. Então, o problema não é Max Verstappen. E todas essas questões comprovam apenas uma coisa: por mais que tenham acontecido várias polêmicas em 2024 e que podem ter colocado os holofotes para cima do piloto holandês, isso não tira o mérito de um campeonato praticamente perfeito, muito cerebral dele e que ele merecia sim nesse ano. Mas em 2023, o que muitos falam é que no ano passado, Verstappen apenas foi campeão devido a um DRS triplo, que era por conta de um design diferenciado, principalmente da asa traseira do RB19. Aquele design dava sim uma certa vantagem para Max Verstappen, que conseguia velocidades de reta principalmente impressionantes, muitas vezes 30, 33 km por hora a mais do que os seus principais rivais com o DRS aberto. Depois de muita procura, a gente conseguiu encontrar os motivos disso tudo e que são óbvios. Na verdade, o design do RB19 era muito melhor do que os seus principais rivais realmente. Existia uma consonância entre as peças do carro e, de certa forma, a traseira funcionava de uma forma muito, mas muito interessante. De modo que o ar, o fluxo de vento mesmo, tinha ali um caminho perfeito e que conseguia otimizar esse arrasto aerodinâmico para ser o menor possível comparado à pressão aerodinâmica. No fim das contas, por mais que Verstappen tenha tido a ajuda, sim, do design incrível do RB19, o título do ano passado, com toda certeza, foi completamente legítimo. Mas aí a gente chega nos dois primeiros títulos de Verstappen, que são os mais polêmicos da história do piloto holandês. E é isso que a gente vai falar agora. Mas antes, eu queria que você ajudasse a gente deixando o like aqui embaixo no vídeo e também se inscrevendo no canal e ativando o sininho para todas as notificações. Mas mais do que isso, se você está gostando do vídeo até aqui, já copia ele aqui agora, copia o link e envia para os grupos que você tá da Fórmula 1, para os seus amigos que possam querer saber um pouco mais sobre Max Verstappen e entender de forma destrinchada se realmente os títulos que ele venceu até aqui são ou não são legítimos. Mas vamos voltar para o vídeo. Em 2022, a gente teve principalmente como grande diferencial certa rigidez na aplicação e principalmente na fiscalização dos novos tetos orçamentários da Fórmula 1. O que isso significa? As equipes poderiam gastar até certo limite de dinheiro até o ano de 2022. Só que, apesar de Max Verstappen vencer aquele título de forma incrível também e disparado na frente do segundo lugar, ao final daquele ano foi constatado que sim, a Red Bull havia ultrapassado o teto orçamentário. Muitas pessoas diziam que eles deveriam ser desclassificados do campeonato, mas a verdade é que sim, apesar deles terem passado o teto orçamentário e que isso geraria sim, de certa forma, uma grande vantagem para a equipe, eles também foram punidos para o ano de 2023. Isso porque eles perderam o direito de desenvolver o carro como outras equipes tinham esse direito. E de verdade, o quanto eles gastaram a mais em 2022 não chegava nem perto da punição que eles receberam em 2023. Então, por mais que Verstappen teve essa vantagem em 2022, isso foi refletido também em 2023, que foi outro ano que a Red Bull teve uma grande vantagem sobre as outras rivais.
Então, por mais que ele tenha tido vantagem em 22, era para ele ter perdido no ano posterior, o que demonstra que sim, o time da Red Bull, por mais que tenha errado em 2022 e tenha ultrapassado o teto orçamentário, isso não influenciou nos resultados do piloto holandês, que ainda assim conseguiu um desempenho muito acima do normal. E agora a gente chega no ano mais polêmico de todos, o primeiro título de Max Verstappen em um ano que foi incrível, uma disputa entre ele e Lewis Hamilton. Naquele ano, Verstappen tinha a sua primeira chance de se tornar campeão mundial de Fórmula 1, e justamente em uma batalha contra um dos maiores ganhadores de títulos mundiais da categoria, o heptacampeão Lewis Hamilton de 2021. Naquele ano especificamente, os dois batalharam impressionantemente, com dois carros muito parecidos em diversos momentos do campeonato. Muitas vezes a Red Bull tinha certa vantagem, se eu não me engano, principalmente em pistas que demandavam um bom DRS e até mesmo em pistas com alto downforce. Enquanto a Mercedes tinha vantagem principalmente da motorização híbrida, que já era a principal especialidade da equipe alemã desde os novos regulamentos de 2014 da Fórmula 1. E foi justamente na última corrida do campeonato, lá em Abu Dhabi, onde Max Verstappen, por conta de um safety car, conseguiu trocar os seus pneus e ultrapassar Lewis Hamilton nas últimas voltas. Algo excepcional e que garantiu o título dele naquele ano especificamente. O grande problema mesmo é que Lewis Hamilton, que havia dominado a corrida até as últimas voltas, teve um grande prejuízo por conta do acidente de Nicolas Latifi, que gerou esse safety car, não permitindo que a equipe o chamasse para trocar os pneus, e mais do que isso, um safety car que deveria ter sido mantido até a última volta. Pelo menos é isso que se esperava dentro dos procedimentos da Fórmula 1, que deveria sim ter cedido os lugares para os retardatários e muitas outras questões que não aconteceram. Esse é o título mais polêmico de Verstappen, mas que a verdade mesmo, segundo os combinados que havia entre as equipes e a FIA, é isso que deveria acontecer. Na verdade, o ideal é que acontecesse uma bandeira vermelha, o que permitiria também com que Lewis Hamilton trocasse os pneus. Mas naquela situação específica, o objetivo principal não era beneficiar Verstappen. Na verdade, era apenas seguir o combinado da FIA com as principais equipes da Fórmula 1, que era não terminar de forma nenhuma. Não era aceitável terminar uma corrida sob regime de safety car. Michael Masi liberou o safety car de forma irresponsável e garantiu dessa forma o título de Max Verstappen, mas dentro do combinado que havia entre ele e as equipes da Fórmula 1. Esse título realmente traz ali um sabor amargo, já que Max Verstappen vai para o resto da vida ter esse título como uma dúvida. Será que ele venceria se Michael Masi fizesse a coisa certa? Não sabemos. O que a gente sabe é que se ele também tivesse beneficiado Lewis Hamilton, a gente também diria que o piloto britânico não teria tido esse título ali de forma legítima. A verdade é que a Fórmula 1 é cheia de nuances e que realmente a política reina dentro da categoria. E mais do que isso, os pilotos, por mais talentosos que sejam, dependem de carros que às vezes têm componentes questionáveis. Isso acontece. Ninguém é campeão à toa, ainda mais em equipes que buscam o limite do regulamento e às vezes até mesmo burlar a fiscalização da FIA. Isso acontece com qualquer campeão mundial. E a verdade é que Max Verstappen, por mais que tenha ali polêmicas no seu nome, merece o título de tetracampeão mundial que ele conquistou ontem mesmo no GP de Las Vegas de Fórmula 1. Mas comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre isso, o que você pensa sobre esse assunto, e não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações, porque aqui a gente fala com seriedade sobre os assuntos mais importantes do automobilismo e fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.